Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu estou muito contente por vocês, família, pais e filhos, terem aderido a esse programa da catequese. Muito contente mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? E com muita alegria, porque não é só com as crianças que a gente vai falar agora, mas é também com toda a família. É bom saber que vocês aderiram a esse programa da catequese em família, porque vocês entenderam que juntos nós somos mais fortes, não é verdade? E acreditem, Jesus está muito feliz com essa decisão de vocês. Nós vamos fazer desse segundo semestre na nossa nova caminhada. Juntos vamos aprender, ensinar, colaborar para o crescimento de uma vida mais cristã e mais feliz junto com a nossa família, nosso bem mais precioso. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Olha, vocês podem contar comigo, tá? E eu sei que, como eu já falei nos vídeos anteriores, vocês podem contar comigo e eu sei que agora eu posso contar com vocês também, né? Nessa caminhada aí do segundo semestre para a nossa catequese. Então, bora lá e juntos vamos começar nosso primeiro encontro, não é verdade? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para começar o nosso encontro bem? Nós vamos fazer o sinal da cruz, não é verdade? Quando que a gente faz o sinal da cruz? Quando a gente acorda, antes das refeições, quando a gente vai dormir, e pelo menos em algum momento do dia a gente faz o sinal da cruz, né? Para lembrar a importância dessa oração. Eu garanto para vocês, gente, que é muito importante a gente colocar em prática o sinal da cruz. Porque não é um rito, é uma verdadeira e poderosa oração para a Santíssima Trindade, né? Então vamos entender um pouquinho como é que é o sinal da cruz? Na testa lá, do jeito que o papo está começando, pelo sinal da Santa Cruz, nós pedimos a Deus que Ele nos dê bons pensamentos, pensamentos puros, pensamentos nobres, de humildade, né? E que Ele afaste de nós os pensamentos ruins que nos causam mal. Na boca, livrai-nos, Deus nosso Senhor, para que de os nossos lábios só saiam louvores, que o nosso falar seja sempre para a edificação do reino de Deus e para o bem-estar do nosso próximo, não somente do nosso bem-estar, mas também do nosso próximo, né? Dos nossos inimigos sobre o coração, para que em nosso coração só reine o amor, a lei do Senhor, afastando-nos do mal, dos maus pensamentos, como o ódio, a avareza, a inveja, a luxúria, e fazendo de nós verdadeiros adoradores, né? Então vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vocês podem notar também que eu criei um ambiente para o nosso encontro de hoje, tá? Esse ambiente, ele está baseado na leitura da palavra. Olha quem está aí, o Pedro, que é o meu pequeno, que daqui a pouco também já vai entrar na catequese, já está ajudando a gente aí, né? E a nossa amiguinha de Jesus, que é a palavra, né? A Bíblia que vocês receberam. E o nosso ambiente está baseado na palavra de hoje, que é a parábola do semeador, né? A parábola do semeador está lá em Marcos. Marcos é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E a palavra que nós vamos ler nesse encontro, ela é do capítulo 4, que é aquele número grande. Lembrem da primeira aula, né, da primeira catequese que a gente fez virtual sobre a Bíblia, né? Do versículo 1 até o 9. Essa é a parábola de hoje. Qual que é
essa parábola catequista é a parábola do semeador. O semeador não é somente uma pessoa que está semeando uma planta, uma nova semente. Ela está representando Jesus, né? O que são as sementes, gente? As sementes são a sua palavra, né? Que caindo em terra boa vai gerar muitos frutos. O que é essa terra boa? Essa terra boa é o nosso coração. Então, lendo a palavra de Marcos, junto com a família, eu gostaria que vocês refletissem como está a terra do nosso coração hoje, né? Recebendo a palavra de Jesus. Que tipo de flor, que tipo de fruto ela está disposta a dar hoje, né? Vamos fazer essa reflexão junto com a nossa família e vamos pensar que tipo de terra a gente está sendo hoje, né? Recebendo a palavra do Senhor, né? E junto com essa reflexão, a gente já entra com as atividades junto com a família, né? E as atividades da família a gente vai fazer do nosso livrinho que vocês receberam. E vamos começar lá na página 56, né? No capítulo 9, que fala sobre as palavras no nosso coração, né? Então vocês releiam a palavra da Bíblia e vai para a gente fazer as atividades, né? Então, as atividades propostas lá são quem é o semeador, o que é a semente, e todos os significados, né, da terra, do chão, dos espinhos, dos pássaros, enfim. Aí anotem aqui, né, baseados na parábola, e tirem as suas fotinhos para mandar ao catequista, tá bom? Na página seguinte, a gente tem uma escolha de um versículo. O que vocês vão escolher? Vocês vão escolher um versículo, que é o númerozinho pequenininho, que vocês gostaram mais dessa parábola, né? E vocês vão colocar aí um versículo para a sua vida. Aquele versículo, assim, que vale a pena a gente ler todos os dias, que ele toca no nosso coração e nos ensina alguma coisa, né? E também temos mais duas atividades propostas aqui que eu gostaria que vocês respondessem junto com a família. E lá na página 58 nós temos uma reflexão. Eu gostaria que aqui, nesse quadradinho, vocês escrevessem os seus propósitos da semana. O que são esses propósitos? Esses propósitos são como sementes, tá? Para germinar dentro do coração de vocês. Um exemplo, tá? Se de repente estiver difícil de entender. Essa semana eu vou plantar dentro do meu coração uma semente. Vou ajudar a minha mãe nas atividades de casa. Vou ajudar os meus irmãos na atividade da escola. Vou fazer uma oração todos os dias para alguém que eu sei que está precisando de oração. Então, isso são sementes plantadas no nosso coração. Tá? E a gente precisa estar com o coração aberto para receber, né, essa palavra e esses propósitos serem firmados de forma fecunda no nosso coração, né? Então, a gente vai pedir aqui na oração final para que Jesus nos dê força e disposição para cumprir esses propósitos e que todos os dias a gente possa lembrar desses propósitos e não esquecer jamais que nós temos que ser terra fértil, ok? Então, essa oração é para ser feita juntos com toda a família, tá? Para a gente lembrar dos nossos propósitos, para a gente lembrar de cuidar da nossa terra. Como a gente cuida da nossa terra? Todos os dias a gente faz o sinal da cruz, a gente pede para Jesus nos dar força e disposição e principalmente, gente, a gente lê a Bíblia, né?
a gente ler a Bíblia junto com a nossa família, ou até mesmo sozinho, mas o importante é a gente não deixar Jesus de lado, tá bom? Gente, era isso, tá? Se de repente surgiu uma dúvida, Catê, que você não entende direito aquele versículo, manda um WhatsApp pra gente, tá? Que a gente sana as dúvidas de vocês, não tem problema, tá? No final do encontro, eu quero que vocês fotografem todas essas 3 atividades, tá? 4, né? Porque daí tem o altar, também eu gostaria que vocês fizessem baseados na palavra do nosso encontro, do jeitinho que vocês acharem que cabe lá, né? O importante é que a Bíblia e a vela acesa estejam presentes, mas os outros objetos vai partir da criatividade de vocês, tá bom? E nós vamos estar juntos aí durante todo esse segundo semestre. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu gostaria que vocês tivessem um ótimo final de semana, tá? Que vocês tivessem uma catequese maravilhosa junto com a família de vocês, ok? E é isso aí, meus amiguinhos de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, tá bom? Tchau!